Olá, essa é a aula 6 do curso de Programação 2. Nós estamos falando sobre aplicações web. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o que se passa antes de você efetivamente criar e usar o seu banco de dados. A gente vai falar um pouco sobre desenho de banco de dados e vamos falar também como o MySQL permite a criação de tabelas e bancos de dados. Vamos falar um pouco também sobre autenticação e privilégios. E vamos terminar essa aula dando um pequeno exemplo de como entrar no MySQL, criar um pequeno banco de dados de exemplo, para que a gente possa usar isso nas próximas aulas. Então, vamos apenas refrescar a memória um pouquinho a respeito de relações. MySQL, como eu já falei, é um banco de dados relacional, ou seja, todos os dados são guardados em tabelas ou também como são chamadas relações. Então, SQL pode ser dito um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. O que quer dizer uma tabela? Uma tabela, na verdade, é uma coleção de registros. Ou seja, cada registro pode ser visto como uma linha da tabela. Em toda tabela, cada linha da tabela tem o mesmo formato. Então, uma tabela pode ser decomposta em número de linhas, que são os registros, e também as colunas, que é o formato da tabela. A gente costuma chamar uma coluna da tabela, ou uma coluna da relação, de atributo. Então, sempre que a gente falar em atributo, vocês devem entender isso como uma coluna da tabela. Na verdade, é um atributo, às vezes a gente vai falar em atributo como sendo o valor de uma coluna para uma determinada linha. Então, o que determina, o que define uma coluna? Essencialmente, é um nome que a gente vai dar ao atributo, e o tipo desse atributo. O que é o tipo do atributo? São apenas os tipos de dados que a gente pode colocar nessa coluna da tabela. Então, os tipos mais comuns são números inteiros, números decimais, datas, cadeias de caracteres, coisas desse tipo. Então, a gente vai começar a dar alguns exemplos apenas para a gente consolidar melhor essa ideia de relação. E vamos pensar num banco de dados muito simples. Naturalmente, é um exemplo, apesar de a gente estar falando de um banco comercial, aqui a gente sabe que num banco comercial a tabela não seria exatamente como a gente está dizendo aqui nessas transparências. Mas vamos imaginar uma simplificação e vamos pensar num banco que tem um cadastro de clientes e tem também, para esses clientes, algumas contas. Então, veja esse exemplo, por exemplo. Temos aqui uma tabela, onde temos uma relação de clientes, e para cada nome de cliente temos um endereço. Então, nessa tabela, o cadastro do banco dos clientes é guardado. Vocês estão vendo aí 3 linhas da tabela, eventualmente poderiam haver mais linhas nessa tabela. Assim como a gente tem os clientes, a gente precisa ter uma tabela guardando informações sobre a conta, minimamente o saldo da conta e um número que identifica a conta. Então, esse banco de dados muito simples tem nomes de pessoas com os seus respectivos endereços. Se eu quisesse, eu poderia acrescentar mais uma coluna dizendo coisas do tipo CPF, ou telefone, ou CEP, ou outras informações cadastrais que fossem necessárias. E para as nossas contas, tem o número da conta e o saldo de cada conta. Então, definir um banco de dados, a gente pode dizer que é essencialmente dizer, ou pelo menos um banco de dados relacional, é dizer que tabelas a gente precisa criar, os nomes dessas tabelas, os nomes dos atributos e os tipos dos atributos.
Além disso, é preciso pensar também em relacionamentos. O que são relacionamentos? Na verdade, a gente precisa definir que atributos de uma relação se referem a outra relação ou a outras relações. Então, naquele exemplo que a gente viu sobre clientes e contas, seria importante dizer que contas pertencem a quais clientes. Então, isso é o que a gente pensa ou a gente define como sendo um relacionamento entre duas tabelas, entre a tabela conta e a tabela cliente. E a gente precisa, de alguma forma, estabelecer que conta pertence a qual cliente. Então, aquela maneira de definir tabela que a gente viu na transparência anterior, ela não se presta muito a isso, porque não existe maneira de a gente estabelecer essa relação entre cliente e conta. Para isso, eu vou fazer uma pequena modificação naquele esquema, naquela definição de tabelas, e vou definir para a tabela clientes um atributo adicional chamado ID. ID é um nome bastante comum e a gente fala ID sempre que a gente quer se referir a um atributo de identificação de uma linha da tabela. Então a gente vai definir uma nova coluna chamada ID para a tabela cliente. E a gente vai pensar, para relacionar as contas com os clientes, cada conta vai ter também uma coluna adicional, que vai conter o ID do cliente correspondente a cada conta. Então teríamos uma coisa como essa. Eu tenho na tabela cliente 3 colunas agora. A primeira coluna agora se chama ID. Temos as 2 colunas anteriores, nome e endereço. E para a tabela conta temos número da conta, o saldo da conta e agora também o cliente a que pertence essa conta. Então podemos ver, por exemplo, para a conta cujo número é 101, que tem saldo 310, que o cliente é o cliente de número 90, ou seja, pertence a Júlia de Medeiros. Igualmente, para a conta de número 2102, com saldo de R$ 9.934, temos o cliente 21, que é Pedro da Silva. E para a terceira linha da tabela, coisa semelhante. Então, isso que fizemos de forma bastante informal é conhecido como modelagem de banco de dados, ou seja, temos um problema a resolver, precisamos guardar dados a respeito de uma atividade comercial, por exemplo, e precisamos saber que tipo de tabelas, quais as tabelas que a gente precisa criar para essa aplicação que vai gerir, por exemplo, contas de um banco comercial. Naturalmente, esse exemplo é um exemplo simplificado e, na verdade, vamos redefinir esse exemplo com um pouquinho mais de cuidado na hora que a gente for pensar com mais detalhes sobre o processo de modelagem. Então, vamos pensar nesse processo. A gente precisa, para gerir um banco de dados, pensar muito bem sobre a aplicação ou domínio sobre o qual essa aplicação vai funcionar. Ou seja, se a gente vai começar a falar sobre um banco comercial, convém que a gente conheça bem o negócio de um banco comercial, consiga entender que tipo de utilidade a gente vai precisar ter para cada tabela. E a gente, conhecendo isso, a gente pode projetar um banco de dados apropriado. A gente chama esse processo de conhecimento ou de análise do domínio de processo de modelagem de banco de dados. Então, o resultado final que a gente busca é um esquema. O que é um esquema? Aquilo que a gente falou na transparência anterior. Ou seja, uma coleção de tabelas com seus atributos
e tipos de atributos. Esse processo de análise que vai permitir a gente construir um esquema é chamado de modelagem, como eu já falei, e ele é apoiado normalmente com uma série de ferramentas de análise e de diagramação do domínio. Existem diversas ferramentas desse tipo, sendo que talvez as mais conhecidas sejam o modelo de entidade de relacionamento, chamado ER ou MER, e a linguagem unificada de modelagem, que é conhecida como UML. Essa última ferramenta ela é mais moderna, enquanto que entidade de relacionamento é um modelo mais antigo, mas para banco de dados relacional ainda é bastante usada. A linguagem unificada de modelagem ela é mais empregada quando a análise e a modelagem é feita orientada a objetos. Nesse curso não vamos nos estender nesse assunto, então vamos preferir usar como exemplo apenas o modelo de entidade de relacionamento. Devo alertar também aos alunos que uma boa parte desse material vai ser visto com muito mais profundidade no curso de banco de dados. Então, nessa aula em particular, vamos falar sobre modelagem por entidades de relacionamentos, mas vamos falar de maneira superficial. Muitas aulas estão sendo gravadas que vão abordar esse assunto com bastante mais profundidade. Então, uma vez que a gente tenha feito esse trabalho de modelagem, podemos então construir o esquema, construir as tabelas e depois então, com as tabelas construídas, a gente pode começar a projetar as aplicações que vão fazer uso dessas tabelas. Nesta aula vamos chegar apenas até essa primeira fase, onde a gente vai criar tabelas e depois vamos falar mais sobre as aplicações que vão utilizar essas tabelas. Então, vamos falar muito brevemente sobre o modelo entidade de relacionamento. Então, já dissemos, esse modelo é uma ferramenta para a modelagem de banco de dados. Na verdade, essa modelagem é também chamada de modelagem conceitual. Ou seja, a modelagem conceitual não necessariamente especifica que o banco de dados vai seguir um modelo como o relacional, por exemplo. Tá? Então, a modelagem entidade de relacionamento ela é conceitual porque ela não pressupõe um tipo de banco de dados ou um tipo de gerenciamento de banco de dados particular. Ela apenas tenta mapear o domínio de tal forma que a gente possa entender os tipos de dados que são necessários e o relacionamento entre eles. Observe que esse processo de construção do modelo de entidade de relacionamento, ele deve ser precedido de um estudo do domínio. Esse estudo do domínio também é chamado de análise de requisitos, ou pelo menos análise de requisitos é uma das atividades que precedem o conhecimento profundo do domínio. E mais tarde, depois de construído o modelo de entidade de relacionamentos, aí sim vamos mapear esse modelo conceitual no modelo físico, ou seja, em tabelas. Esse processo de mapeamento de tabelas, e estou assumindo naturalmente que a gente vai mapear em tabelas porque o nosso banco de dados é relacional, ele é feito também com um certo cuidado. Existem técnicas para fazer esse mapeamento, não é sempre simples. O exemplo que vamos mostrar nessa aula é simples, apenas para que possamos entender a ideia da coisa. Mas, em geral, esse processo pode ser bastante envolvido. Então, em particular, uma das técnicas que vocês vão ouvir falar no curso de banco de dados é a técnica de formas normais e normalização. E vocês vão entender um pouquinho melhor esse curso a partir das informações que vocês vão obter no curso de banco de dados. Então vamos falar sobre o diagrama, porque na verdade o modelo de entidade de relacionamento ele é consubstanciado na forma de um desenho, de um diagrama.
Então, a ideia principal do modelo de entidade de relacionamentos é, através do estudo do domínio, criar um diagrama onde, essencialmente, existem dois grandes grupos de coisas. Uma é o grupo de entidades e outro, naturalmente, de relacionamentos. Então, o que vem a ser uma entidade? Na verdade, as entidades, a gente pensa em entidades como objetos do domínio da aplicação. Se a gente pensar num domínio, a gente pode, normalmente, identificar substantivos com entidades. Então, entidades, normalmente, são associadas a substantivos. Quando a gente vai escrever ou vai desenhar essa entidade no nosso diagrama, a gente vai ver que esse objeto, a entidade, aparece sob a forma de um retângulo. Da mesma forma, os relacionamentos, aquilo que mapeia uma entidade na outra, ou que relaciona uma entidade com outra, é associado a verbos. Então, normalmente a gente pensa em relacionamentos como coisas que uma entidade faz com outra, ou coisas que relacionam ou associam uma entidade com outra. No nosso diagrama, no nosso desenho, esses relacionamentos vão aparecer sob a forma de losangos. Para cada entidade ou para cada relacionamento, podemos ter atributos. Atributos são detalhamentos sobre propriedades ou características ou da entidade ou do relacionamento. Um outro pensamento importante a respeito das entidades é a questão das chaves primárias. O que é uma chave primária? Uma chave primária é um atributo ou então uma coleção de atributos que permite identificar cada objeto da entidade unicamente. Então pense no nosso exemplo, onde temos clientes. A ideia é que ID possa identificar cada cliente unicamente. Ou seja, para cada cliente existe apenas um ID. Observe que isso, às vezes, não é muito simples. Imagine, por exemplo, no caso de um banco, como a gente está pensando, é possível haver mais do que uma pessoa com o mesmo nome. Essa questão dos homônimos não é tão difícil de acontecer num banco comercial grande, por exemplo. Então, para pessoas com o mesmo nome, eu posso ter duas linhas na tabela, mas com IDs diferentes. Então, apesar de haver várias pessoas com o mesmo nome, elas são tratadas no banco de dados de forma distinta. Se a gente encontrar, por acaso, necessidade de criar uma entidade sem chave primária, a gente diz que isso é uma entidade fraca. Então, vamos ver aqui uma representação daquele domínio que a gente está tentando mapear, de clientes e contas, e vamos chegar a mais ou menos esse desenho que vocês estão vendo na tela. Ou seja, cliente é uma entidade com os atributos ID, que é uma chave primária, e por isso vocês estão vendo ID sublinhado, e tem também nome e endereço. Então, observe que os atributos de cliente aparecem como elipses no desenho. Da mesma forma, temos conta, uma outra entidade, com atributos número, saldo e ID cliente. Então, saldo e ID cliente são atributos e número é uma chave. É um atributo que é chave de conta. Então, podemos pensar, então, qual é o relacionamento que temos entre cliente e conta? Bom, na verdade, a gente pode dizer que cada cliente possui contas. Ou, de forma semelhante, podemos dizer que contas pertencem a clientes. Então, vocês estão vendo aí a relação, o relacionamento entre conta e cliente desenhado sob a forma de um losango que eu escolhi chamar de possui. Então, vou chamar possui o relacionamento entre contas e clientes. Um cliente possui uma ou eventualmente mais contas. Então, vamos falar sobre as cardinalidades do relacionamento, de cada relacionamento.
Esse nome cardinalidade tem a ver com quantos elementos de cada entidade se relacionam com cada elemento de outra entidade. Ou seja, na verdade, a gente pode pensar na cardinalidade como sendo propriedades que ligam aquele losango com cada um dos retângulos ligados a ele. Se a gente vai falar sobre cardinalidade e vai colocar essa propriedade no nosso diagrama, ela vai aparecer sob a forma de um número ou de uma letra em cima dessa linha reta que liga o losango a cada um dos retângulos. No nosso exemplo, vamos pensar. Um cliente pode ter uma conta somente, e nesse caso teríamos um relacionamento de 1 para 1. Então, disse que a cardinalidade nesse relacionamento é a cardinalidade de 1 para 1. Se a gente admite que um cliente possa ter várias contas, aí então teríamos um relacionamento de 1 para N. Ou seja, um cliente pode ter N contas. Podemos também pensar ao contrário, que cada conta pode ser compartilhada por mais de uma pessoa. Seria o caso de uma conta com um titular e mais uma ou duas pessoas também autorizadas a movimentar a conta. Então, nesse caso, teríamos um relacionamento de N para 1. Ou seja, N pessoas compartilhando uma conta. No caso mais geral, podemos ter uma pessoa tendo várias contas ou uma conta pertencendo a várias pessoas. Nesse caso, temos então um relacionamento de N para N. N pessoas tendo N contas. Agora pensamos, se temos necessidade de admitir essa última hipótese, essa hipótese mais geral, ou seja, um cliente tendo N contas e cada conta podendo pertencer a mais de um cliente, aquela maneira de escrever as nossas tabelas não está correta. Por quê? Porque não temos maneira de fazer um relacionamento onde todas as possibilidades estejam contempladas. Uma ideia para resolver esse problema é admitir que o próprio relacionamento possui consiga fazer essa ligação entre contas e clientes. Então, um relacionamento do tipo possui vai ter agora duas novas colunas, dois atributos. Um chamado ID cliente, que vai se relacionar com qual cliente possui, e número da conta, que vai dizer aquele cliente qual conta ele possui. O nosso diagrama de entidade de relacionamento ficaria então com esse aspecto. Teríamos possui um relacionamento, dizendo ID cliente para todos os clientes que possuem contas e não conta para as contas que eles possuem. Pensando já mais adiante, no caso do relacionamento possui, que ele vai ser consubstanciado sob a forma de uma tabela com duas colunas, pelo menos. Uma contendo ID cliente e outra contendo não conta. Volto a alertar que essa ideia inicial não necessariamente vai ser implementada quando criarmos tabelas. Esse modelo que vocês estão vendo é um modelo conceitual. Para esse modelo em particular, a transposição para tabelas e para relações pode ser bastante simples e será bastante simples. Mas, em geral, não é necessariamente esse o caso. Então, vamos passar para a próxima fase do nosso sistema, da nossa atividade de modelagem, e vamos projetar um modelo físico para esse nosso exemplo. Então, a gente viu como a gente utilizou o diagrama de entidade de relacionamento para criar um modelo conceitual. Para que isso seja consubstanciado, ou seja realmente implementado, a gente precisa saber exatamente que tabelas vamos criar, que atributos vamos criar e, mais tarde também, que tipos de
de dados cada coluna vai ter. Em particular, queremos construir um esquema para o banco de dados que estamos modelando. No nosso exemplo, a essa altura do campeonato, podemos falar sobre 3 tabelas. Uma para a entidade cliente, uma para a entidade conta e uma para o relacionamento possui. Segundo o nosso diagrama de entidade e relacionamento, seriam necessariamente, ou não necessariamente, mas nesse caso é verdade, o caso de termos os atributos ID, nome e endereço para a tabela cliente. A tabela possui terá ID cliente e num conta como sendo 2 atributos e finalmente conta tendo 2 atributos, um chamado número e outro chamado saldo. Advertindo novamente que essa transposição, que nesse caso foi muito simples, pode não ser num caso geral. Precisamos agora pensar nos tipos dos atributos que a gente descobriu que vamos precisar nas tabelas cliente, possui e conta. Cada sistema de gerenciamento de banco de dados define um certo repertório de atributos ou tipos de atributos que você pode usar. No caso do MySQL, alguns dos tipos mais comuns são esses que vocês estão vendo na tabela. Então temos, por exemplo, o tipo int, onde opcionalmente você pode especificar um comprimento, que é um número inteiro, escrito com comprimento de dígitos. Podemos ter também um número em ponto flutuante, ou seja, um número decimal. Então, esse número decimal pode ser especificado também com 2 modificadores chamados comprimento e decimal, significando, respectivamente, o número total de casas e o número total de casas decimais. Podemos ter também esse atributo do tipo timestamp, também com um modificador opcional comprimento. O que é timestamp? É nada mais, nada menos do que um atributo que guarda um momento de tempo. Esse comprimento tem a ver apenas com como esse momento de tempo vai ser impresso na hora que você pedir para imprimir uma coluna da tabela em particular. Temos também atributos para cadeias de caractere. Por exemplo, temos o tipo char de comprimento, que é uma cadeia de caracteres com, no máximo, comprimento elementos, ou seja, com, no máximo, comprimento caracteres. Para atributos do tipo char, todos os caracteres são armazenados, sendo que posições não usadas são simplesmente preenchidas com branco. O caso do atributo varchar é um pouco diferente. Também podemos especificar um comprimento máximo, mas nesse caso o tamanho da cadeia é armazenado junto com o atributo, de tal forma que um atributo de 3 caracteres, ou um valor de 3 caracteres, vai ser armazenado diferentemente de um atributo de 4 caracteres. Em particular, podemos saber o comprimento da cadeia analisando o valor do atributo. Além desses, temos alguns tipos variantes, em particular tipos inteiros variantes. Por quê? Porque tipos inteiros podem ser guardados no banco de dados com um número variável de bytes. Naturalmente, quanto mais bytes alocarmos para um atributo, maior o número que eu posso armazenar ali dentro. Então, o atributo do tipo int, na verdade, corresponde a um inteiro de 4 bytes, no caso do MySQL. Temos também possibilidade de termos tinyInt, que é um atributo inteiro pequeno, ocupando apenas 1 byte, um smallInt com 2 bytes,
um medium int com 3 bytes e, finalmente, int com 4 bytes. Naturalmente, à medida que a gente aumenta o número de bytes, temos condições de guardar números maiores. Existe também em SQL um tipo chamado decimal. O tipo decimal serve especificamente para guardar quantidades decimais com uma precisão fixa. Então, é possível também especificar para uma coluna qualquer de uma tabela o atributo do tipo decimal, onde você pode especificar também comprimento e número de casas decimais. Então vamos falar sobre como criar efetivamente tabelas dentro de um banco de dados real. Vamos agora também pensar no sistema MySQL em particular. Vamos ver como a gente pode usar o MySQL para criar as tabelas que a gente acabou de definir. Então, o SQL tem, como já vimos na primeira aula, duas grandes partes, sendo que agora vamos nos concentrar na parte que permite a gente criar tabelas, que está na linguagem, na parte que se chama linguagem de definição de dados. Um dos comandos dessa linguagem é justamente o comando createTable, que é o que a gente vai poder usar para criar as tabelas que a gente definiu. Então, um comando createTable, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte a gente escreve createTable, que é fixo, e diz o nome da tabela que a gente deseja criar. Esse nome ele, tem algumas restrições, ele não pode ter um ponto ou uma barra inclinada, mas em geral ele pode conter qualquer número de caracteres alfabéticos e numéricos. Segue esse nome uma lista de atributos entre parênteses. Essa lista de atributos vai nomear cada atributo ou cada coluna da tabela e vai também, eventualmente, conter alguns modificadores para esses atributos. Finalmente, depois de todos os atributos, aí tem algumas especificações a respeito de chaves. Então, veja um exemplo como o que está na transparência. Vejam que eu estou criando 3 tabelas através de 3 comandos createTable. Observe que depois de createTable vem o nome das 3 tabelas. Então temos createTable cliente, createTable conta e createTable possui. A lista de atributos, observe também que essa lista de atributos ela poderia perfeitamente ter sido escritos todos na mesma linha. Eu coloquei dessa forma para ficar mais legível. Então temos agora os clientes, por exemplo, temos os atributos para cliente, ID, nome, endereço, e temos também 2 especificações de chave, uma chamada Primary Key ID e outra chamada Key Nome Cliente Nome. Eu vou falar sobre essas especificações com detalhes daqui a pouquinho. Percebam também os tipos citados logo após os nomes dos atributos. Então, ID é do tipo int e nome é do tipo varchar de 50, que indica que ele tem 50 caracteres no máximo. Então, vamos falar também sobre essas especificações not null e auto increment já. De forma semelhante, vejam a tabela conta com atributos número e saldo. Esses 2 atributos são definidos de forma também um pouquinho semelhante ao que vimos em cliente, número do tipo int e saldo decimal com 16 casas, sendo 2 decimais. E também mais uma especificação de chave para número. A tabela possui com 2 atributos, ID cliente e num conta, sendo que primary key está especificado como ID cliente e num conta. Então vamos ver um pouquinho sobre o que vem a ser esses modificadores de atributos. Então o que significa not null? Significa apenas que esse atributo não pode ser deixado em branco. Ou seja,
Sempre que se insere uma nova linha na tabela, o valor para esse atributo tem que ser especificado, ou então o banco de dados não vai aceitar essa alteração. Default significa apenas que você vai especificar um valor, que é um valor que vai ser assumido caso um atributo, um valor para aquele atributo não seja dito explicitamente. Então, default 5, por exemplo, para um atributo inteiro, diria, se esse atributo não for especificado, se você, ao inserir um elemento, uma linha na tabela, não der um valor para esse atributo, assuma que ele deve ter o valor 5. Auto-increment é uma especificação, ou na verdade é um modificador de atributo muito importante, porque ele é usado na criação de atributos de chave. Então, em particular, percebam que o atributo ID da tabela cliente tem esse modificador auto-increment, que significa apenas que você não é obrigado a dar um valor específico para ID, o próprio banco de dados pode selecionar um novo valor para ID e, mais ainda, o próprio banco de dados vai se assegurar que esses valores são únicos, que é um requisito importante para as chaves. Então, isso desobriga o programador ou o utilizador do banco de dados de manter uma noção muito precisa de quais chaves ou de quais IDs já foram gerados. O próprio banco de dados se encarrega de fazer isso para você. Observe também que apenas um atributo em cada tabela pode ser declarado como tendo o modificador auto-increment. Tem também os atributos, os modificadores ZeroFill, que indica apenas que caracteres ou dígitos à esquerda vão ser preenchidos com 0, e Unsigned, que modifica tipos numéricos para admitir valores apenas positivos ou 0. Ou seja, ele proíbe números negativos. Isso pode ser vantajoso porque, em geral, um tipo Unsigned, se a gente tem certeza que o número sempre vai ser positivo, o atributo Unsigned permite mais ou menos dobrar o número, a quantidade de números capaz de ser armazenada dentro de uma coluna. Em geral, não há uma indicação precisa para que se use Unsigned em caso nenhum, mas pode ser necessário, ou pode ser vantajoso se a gente tem necessidade de abrir um pouquinho mais a possibilidade de representação sem alocar mais bytes por atributo. Então, vamos falar sobre especificações de chaves, que são aquelas linhas adicionais que vêm logo depois da lista de atributos. Então, o que vem a ser uma chave? A gente já viu isso anteriormente. Uma chave é simplesmente um atributo ou uma combinação de atributos que permite identificar cada linha da tabela unicamente. Então, a gente fala que ou uma coleção de atributos é uma chave, dizendo primary key, e põe entre parênteses a chave, o nome da chave ou o nome das chaves que permitem fazer essa identificação única. Isso é uma forte recomendação. Já falamos sobre isso anteriormente, vou repetir. Existe uma forte recomendação de que pelo menos todas as entidades possuam uma chave primária. No nosso exemplo, o cliente possui uma chave primária, que é o atributo ID. E na tabela possui a combinação ID cliente e num conta também consiste de uma chave. Isso quer dizer que dentro da tabela pode haver apenas um par, número do cliente e número da conta, para que não seja possível você criar diversos relacionamentos, né, entre o mesmo cliente e a mesma conta. Então, dizer que isso é uma chave simplesmente indica que cada par cliente e conta pode aparecer dentro da tabela, possui apenas uma vez. Podemos ver também no exemplo de cliente uma especificação sob a forma de key.
O que significa aqui? Significa que eu preciso ou acho recomendável que exista um índice para o atributo colocado entre parênteses. Então aqui sempre tem essa forma geral, que nome do índice e entre parênteses o atributo ou atributos que vão ser indexados. O que vem a ser o índice, só para recordar? O índice é simplesmente uma tabela que permite o acesso por conteúdo mais rápido a uma ou mais tabelas. Então, no caso dessa especificação em particular, da tabela cliente, eu tenho uma especificação que nome cliente de nome, que indica a existência de um índice chamado nome cliente, que indexa a tabela cliente por nome. O uso desse índice vai ser feito automaticamente pelo banco de dados ao se fazer consultas. Ou seja, quem usa o banco de dados não precisa conhecer necessariamente a existência desse índice chamado nome cliente. Mas o próprio banco de dados sabe disso e para determinadas consultas que requerem o uso de clientes por nome, provavelmente esse índice vai ser usado. A gente falou sobre a criação de tabelas e, naturalmente, a gente está admitindo que esse banco de dados vai ser usado mais tarde por uma ou mais aplicações. Até o momento, só vimos conceitualmente que existe um comando SQL para a criação de tabelas, mas não falamos ainda como enviar esses comandos ao banco de dados. Então, existem essencialmente duas maneiras de fazer essa comunicação com o banco de dados. Uma maneira é usar uma aplicação genérica, que faz uma comunicação via texto ou via uma interface gráfica ou uma interface web com o banco de dados. E outra maneira é através de uma aplicação que você mesmo escreve em alguma linguagem e estabelece essa comunicação com o banco de dados e permite, dessa forma, você enviar comandos ao banco de dados. Em particular, PHP requer ou possui uma biblioteca de comunicação com o banco de dados de SQL e lá dentro existe na biblioteca comandos como MySQL Connect ou MySQL Query que permitem fazer essa transmissão de comandos ao banco de dados e, naturalmente, também receber os resultados do comando. Então, o banco de dados ele pode ser manipulado por uma aplicação genérica também. O que é uma aplicação genérica? Uma aplicação que não está associado ao domínio de interesse. Ou seja, você tem essa aplicação junto com o banco de dados, o próprio fabricante do banco de dados dá uma aplicação genérica para você fazer a sua manipulação do banco de dados para um esquema ou para um conjunto de tabelas ou um banco de dados que você deseja. Normalmente, essa aplicação genérica, ela tem minimamente uma interface de texto e pode também vir acompanhada de uma interface web ou gráfica. Em se tratando do banco de dados MySQL, o nome dessa aplicação é MySQL também. Então, MySQL agora, na verdade, vai designar não só o sistema, que chama-se MySQL, mas também, concretamente, um comando chamado MySQL. Além do comando MySQL, que é um comando genérico, existe também MySQL Admin, que é uma versão reduzida do MySQL, que é usada para administrar o banco de dados, enviando pequenas quantidades de comando. Então vamos falar sobre o programa MySQL, que é um comando que você pode chamar através de um shell, através de uma interface texto. Então, para invocar o comando MySQL, a aplicação MySQL, você simplesmente escreve MySQL, que admite uma série de opções e diz também o nome do banco, se você quiser. Então, opções, uma série de opções, e banco é o nome do banco de dados que vai conter as tabelas que você precisa manipular. As opções são várias, e eu não vou entrar aqui em detalhes sobre todas elas, apenas algumas poucas.
Em particular, vamos falar sobre a opção "-h", que identifica o host, ou seja, o equipamento, a máquina, com a qual você quer se comunicar e enviar comandos MySQL para ela. Então, indica que na hora que você não especifica "-h", ele naturalmente assume que você está querendo manipular banco de dados na máquina que você está usando. Se você precisar manipular banco de dados em outra máquina, em outro computador, é preciso que você conheça o nome ou pelo menos o endereço IP dessa outra máquina, e aí você pode então escrever "-h", nome ou número dessa nova máquina. Então, mais uma vez, se você não diz nada a respeito, você está assumindo a máquina local, que em Unix chama-se localhost. Duas opções adicionais são "-u" e "-p", que designam, respectivamente, o nome do usuário e a senha desse usuário. Então, dizer "-u username" significa que o usuário username vai ser o autor das consultas que você vai redigir ou digitar subsequentemente. Por default, o MySQL assume como sendo o username usuário @localhost, ou seja, o nome do login da pessoa que está autenticada no sistema operacional naquele instante, e localhost sendo o host, a máquina local. Se você quiser definir um usuário com senha, você então precisa dizer "-p" e digitar essa senha. Existem duas maneiras de fazer isso. Uma é simplesmente escrever "-p" e a senha logo depois. Observe que entre "-p" e a senha não existe espaço em branco. Ou então você pode simplesmente dizer "-p". E nesse caso você vai ser perguntado sobre a senha do usuário, interativamente. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão de usuário, senha. É preciso que a gente entenda que o MySQL usa um sistema de autenticação completamente distinto daquele usado pelo sistema operacional. Então, se você tem um nome ou um login qualquer no seu sistema operacional, não necessariamente existe o mesmo login ou mesmo o mesmo login com a mesma senha para o MySQL. Normalmente o MySQL vem configurado depois da instalação com uma senha genérica que tem privilégios totais sobre qualquer banco de dados criado. O nome desse usuário chama-se normalmente root. E dependendo da instalação, dependendo do sistema operacional ou como foi feita a instalação, esse usuário root pode vir protegido por senha ou não. É bastante comum ele não vir protegido por senha. Se acontecer isso, ou seja, se você tem uma instalação recente do MySQL onde existe um usuário root não protegido por senha, então você é obrigado ou praticamente compelido a alterar essa especificação de usuário para especificar uma senha associada a root, porque caso você não faça isso, o seu sistema de banco de dados ficará bastante vulnerável a usos inescrupulosos. Então, uma maneira de fazer isso, caso você tenha um banco de dados dessa forma, é usar o comando MySQL admin, dizer para o usuário root, password, e aí você escreve uma password, uma senha apropriada. No nosso caso, isso não vai ser necessário, porque o banco de dados já vem configurado com uma senha e um usuário que a gente vai usar no curso. É preciso também lembrar, ou pelo menos entender, que esse sistema de autenticação, esse sistema de privilégios, é armazenado pelo próprio MySQL em um banco de dados MySQL. Em particular, esse banco de dados que contém essas informações todas chama-se também MySQL.
Agora temos 3 coisas que se chamam MySQL. MySQL é o nome do sistema, é o nome de um aplicativo e é o nome também de um banco de dados dentro do MySQL. Vamos falar um pouquinho sobre privilégios, apesar de não termos condições de entrar em muitos detalhes sobre o sistema de privilégios do MySQL. Basta dizer que o sistema de privilégios que é administrado pelo MySQL, ele é dividido em 4 camadas, ou 4 níveis. Tá? Existe o nível global, que consiste em realizar operações genéricas de administração sobre todo o escopo do servidor. Em particular, permite você criar bancos de dados, alterar esses bancos de dados, eventualmente até desligar ou configurar o próprio servidor. Então, esse é a camada mais global, mais genérica de privilégios. Existe também privilégios sobre um banco de dados específicos, e aí você pode, então, dizer, olha, sobre esse banco de dados eu gostaria de dar privilégio a esse usuário de alterar uma tabela ou de criar uma nova tabela, mas então isso fica restrito ao nível de um ou outro banco de dados específico. Existe possibilidade também de dar a um usuário privilégios sobre uma tabela específica de um banco de dados específico e também sobre uma coluna, um atributo de uma tabela de um banco de dados específico. Naturalmente, esse é um nível de granularidade muito fina e dificilmente isso é desejável, mas há aplicações onde isso pode se tornar vantajoso. Então, cada nível de privilégios contém diversas operações associadas. Então, por exemplo, create, que é criar, alter, que é alterar, e select, que vem a ser consultar, são operações definidas, por exemplo, no nível global ou no nível de banco de dados, ou até algumas delas no nível de tabela. Algumas operações só fazem sentido, naturalmente, em alguns níveis. Por exemplo, a operação shutdown, que significa desligar o banco de dados, desligar o servidor, só faz sentido no âmbito, no nível global. Não faz sentido no nível de tabela ou no nível de banco de dados. Então vamos ser um pouquinho pragmáticos agora no final dessa aula. Vamos falar sobre como a gente acessa o nosso ambiente de exercício para esse curso. Então, estamos assumindo que na instalação do banco de dados que você vai estar usando, existe já um usuário chamado aluno, com senha também, igual a aluno, e que tem todos os privilégios em cima de um banco de dados específico que foi criado para esse fim chamado prog2. Na verdade, esse ambiente foi criado com esse conjunto de comandos que vocês estão vendo aí na transparência. Então, por exemplo, assumimos que o banco de dados que foi instalado, o sistema MySQL que foi instalado na máquina do usuário, ele tem um usuário chamado root, cuja senha é paulcederge. Os comandos que você precisaria, então, digitar para para manter ou para criar esse ambiente que descrevemos seria create database prog2, para criar o banco de dados chamado prog2. Então, logo depois disso, o usuário chamado aluno@localhost e o aluno %, são... observe que essas duas, o usuário aluno, ele é dividido em 2 âmbitos. Um é o âmbito da própria máquina, onde ele está digitando esses comandos localmente, e, eventualmente, você pode necessitar, como é o caso de banco de dados web, usar o banco de dados à distância. Então, eu tenho no nosso script MySQL, no nosso script SQL, dois comandos grant. Grant é o comando que se usa para auferir ou para conferir privilégios a usuários. Só que eu preciso
apesar de existir conceitualmente apenas um usuário chamado aluno, com uma determinada senha, existem duas entradas no banco de dados de privilégios do MySQL, uma onde aluno é visto como um usuário local e outra onde o aluno é visto como um usuário remoto. Então temos o comando grant all privileges on prog2. Isso significa que eu vou conferir privilégios apenas do banco de dados prog2 para todas as tabelas de prog2. Então eu tenho todos os privilégios agora conferidos ao usuário aluno@localhost e tenho também a especificação de que a senha desse usuário é também aluno. Por isso que vocês estão vendo a cláusula identified by aluno. Da mesma forma, o comando de baixo é exatamente idêntico, apenas a especificação de um aluno é @%. Isso significa que é aluno usando o banco de dados à distância, ou de outro host que não o host local. Uma vez que esse ambiente tenha sido criado, estamos prontos a usar o banco de dados através do usuário aluno, e esse banco de dados vai ser criado dentro desse nome prog2. Todas as tabelas que a gente vai fazer e que vai usar nesse curso vão estar dentro do banco de dados prog2. Então, podemos até mostrar rapidamente como isso foi feito num caso específico, onde esse script foi usado para fazer a criação. Então, temos aqui MySQL-uroot. Esse comando foi digitado. Nesse caso em particular, o root não tinha senha. Essas linhas, ou as partes do texto em azul, correspondem a comandos que foram digitados efetivamente. Então, observe que sempre que você chama MySQL, existe uma série de mensagens que o comando mostra para o usuário. E, logo depois, o programa exibe um prompt, que é o que vocês estão vendo aí como MySQL sinal de maior, que indica que o programa está pronto para receber novos comandos. Então, temos aí exatamente aqueles comandos que vimos na transparência anterior: create database, prog2, ponto e vírgula, grant all privileges, 2 vezes, e no finalzinho eu escrevo quit para sair da sessão com o MySQL. Imagina que agora queremos criar as tabelas que vimos especificadas anteriormente. Podemos fazer isso agora também, usando o usuário aluno, não mais o usuário root. Então, agora chamamos MySQL, usando o usuário aluno, com password, com senha aluno, usando o banco de dados prog2. E aí sim eu posso dizer create table cliente, dar aquelas especificações todas, igualmente create table conta e create table possui. Então, isso é um ambiente de exemplo para essa aula. E na próxima aula vamos ver como a gente pode manipular essas tabelas para fazer pequenas operações. Então, até lá.